Baba yetu yetu liye mbinguni yetu amina. Baba yetu liye jina lako weli tukuzwe. Baba yetu liye mbinguni yetu amina. Baba yetu liye jina lako weli tukuzwe. Olá, eu sou o Pai Marcelo de Logum Edé. Estamos aqui com o programa Mãe Terra, pelos estúdios da TV Com Santos, com a entrevista maravilhosa, esperada, que no programa anterior, com o nosso querido Júnior Braçalotti, e eram tantas informações, e eu pedi para ele retornar, e ele retornou aqui para dar mais essa fala maravilhosa sobre tudo nas questões culturais e principalmente dos projetos, né? Onde há PROACs e tudo que vai ser muito melindrosamente dito. Quero pedir licença a todos vocês, adentrar as vossas casas e agradecer sempre esse nível de audiência maravilhoso. Júnior, obrigado mais uma vez por você ter retornado aqui. Ficamos muito felizes, nós e o programa Mãe Terra, com tantas informações. No programa anterior, nós falamos muito sobre a questão da pandemia, tudo como surgiu, a Lei Aldir Blanc, né? Tocamos também no tema também da Lei Paulo Gustavo, que está vindo aí com a força total, e falamos sobre os projetos do PROAC e como todos esses projetos podem ser implementados aqui na nossa sociedade de Santos e na Baixada Santista, e dar um pouco de informação para todos os nossos telespectadores, onde tem muitas pessoas que têm projetos maravilhosos, mas não conseguem passar no papel, saber por onde vai, por onde começa, e que são essas leis que aparecem e quem são os beneficiários de tudo isso. Prazer estar aqui mais uma vez, Pai Marcelo. Chamou, é uma ordem. Então, estamos aqui para trocar ideia sobre cultura, é sempre um prazer aprender também. É conversando a gente aprende. Vamos falar sobre um pouquinho mais sobre essa questão dos PROACs que aconteceram e como tudo isso está vindo, a lei também, Paulo Gustavo, como foi implementado também a questão dos projetos até a todos os segmentos, né? Que isso você sabe muito bem, você está lá no Conselho de Cultura, você tem todas essas informações. Sim, a gente está em uma cidade que tem até um certo privilégio no sentido de políticas públicas afirmativas para a cultura, né? A gente está aqui no 10º ano, por exemplo, do FACULT, que é o Fundo de Apoio a Projetos Culturais Independentes de Santos. A gente está no 10º ano. Aqui da Baixada Santista, infelizmente, é a única cidade que dispõe de um edital próprio, com recursos próprios, advindos do Fundo de Cultura da cidade, né? Destinado a projetos independentes, né? De artistas independentes, ou seja, qualquer munícipe de Santos que se autodeclare artista pode escrever projeto, pode participar desse concurso público que é o FACULT, né? E assim como a gente tem o FACULT, a gente tem o PROAC no estado também, que já encerraram as inscrições, tem um aporte de 100 milhões que também vai ser feito em projetos culturais independentes aqui para espaços, cinema, dança, para todos os segmentos como um todo. E aqui em Santos a gente começa a caminhar, né, no sentido de destrinchar o FACULT para outros segmentos, no sentido de que o FACULT é para todos os segmentos, ou seja, qualquer tipo de manifestação pode se inscrever, né? Ele não restringe a linguagem. Agora a gente começa a criar, por exemplo, um edital específico para audiovisual. Nós já vamos para o 2º edital de curtas-metragens aqui em Santos. Santos, como a gente sabe, é uma cidade reconhecida pela Unesco como uma cidade criativa no segmento audiovisual, exatamente pela potência no cinema que a gente tem, várias salas de cinema, festivais de cinema. O Curta Santos, que eu participo, tem mais de 20 anos de atividade na cidade, né? Colocou a cidade no mapa dos grandes festivais nacionais de cinema, né? Então a gente acaba trazendo muita gente para filmar aqui. Isso gera uma cultura de gente que faz cinema, né? Então como a gente acolhe essas pessoas? Dando recursos para elas conseguirem produzir os seus filmes. Então a gente tem um edital aqui para 8 curtas-metragens de R$80 mil cada, e a ideia é que isso vai aumentando. A gente está construindo um edital para longas-metragens, ou seja, daqui a pouco Santos é uma cidade que vai começar a produzir longas-metragens também, por conta do talento inato que a gente tem aqui em Santos, né? A gente tem muita gente que nasceu aqui, que produz cinema muito bem, né? O Rubens Evaldo Filho é um filho aqui da cidade, né? Que levou o nome da cidade para fora. Que tantos artistas também muitas vezes têm que sair da cidade para buscar uma oportunidade fora, né? Isso é muito triste. É o que eu falo sempre para amigos de fora, né? Santos é um celeiro de cultura e de tantas culturas diversas, né? E que infelizmente muitas vezes isso vem ocorrendo, mas eu acredito muito que a cidade tem mudado muito essa panorama, como você está me falando agora. Porque tem isso, né? A coisa do celeiro, né? Que é uma coisa que protege, mas a gente precisa também que Santos seja uma casa confortável para os artistas e que sair de Santos seja uma opção.
né? Eu quero sair para produzir outras coisas, para estudar, e não a única opção que eu tenho se eu quiser seguir o caminho artístico. Então a gente está aqui para isso, para criar condições que as pessoas se mantenham na cidade de Santos, né? Que a gente consiga produzir a partir daqui. Até porque contar as nossas facilita, né? histórias. Porque a pessoa tem que abandonar a sua família, tem que buscar toda uma logística para viver fora daqui. Então tem tudo isso. A dificuldade que existe, às vezes, para você botar a arte em prática em outro lugar. Né? Então facilita aqui, gera dinheiro aqui mesmo, a pessoa continua, traz pessoas para cá. Sim. Eu acho que isso é muito importante. E além de girar a economia, como o senhor coloca, gera a identidade local. Sim. Né? Gera uma sensação de pertencimento, a gente começa a contar as nossas histórias. Através do cinema, as histórias do meu bairro vão para outro país, vão para outro estado, vão para outros lugares, eu levo a cidade. Uma coisa que você falou que é uma grande importância, sim, claro que é, sem sombra de dúvidas, a identidade, né? Muitas vezes a gente fica sabendo de grandes artistas e depois você vai saber que o artista é de Santos. Exatamente. Ele é nascido, ele vai numa entrevista, ele por um acaso, ele fala de Santos. Ah, eu sou nascido em Santos, mas moro no Rio de Janeiro há muito tempo, em São Paulo, enfim. Isso é importante, né? A identidade, né? Ter a nossa identidade como uma vidraça, né? Como uma panorama para o universo do mundo da arte fora de Santos, né? Sim. Bacana. E aí, o que você tem para me falar para os nossos telespectadores sobre como as pessoas atingem isso? Busca quem? Conhece quem? Como que faz tudo isso? Olha, aqui em Santos a gente tem vários canais de comunicação, né? Como o senhor faz parte do Conselho da Comunidade Negra, eu faço parte do Conselho de Cultura, hoje eu estou na cadeira do Conselho da Cultura da Diversidade. Estou terminando meu mandato como vice-presidente do Conselho da Comunidade Negra, mas estamos lá na luta. É isso. E eu estou na cadeira da Cultura da Diversidade, né? Então a gente gera, pelo menos uma vez por mês, o espaço da população ir lá trocar ideia, a gente abriu um monte de grupo de WhatsApp, a gente tem reuniões periódicas constantes com todos os movimentos culturais da Baixada Santista, né? Para entender o que está acontecendo em cada cidade, para que a gente possa auxiliar, né, disponibilizando soluções. Tipo, Santos está rolando assim, por que Peruíbe está fazendo assim, Cubatão pode fazer assim também, qual é a realidade do Guarujá, como é que a gente pode melhorar as coisas a partir das leis, né? Porque a gente acha que lei é uma coisa estanque, né? Foi feito e ninguém pode mudar, não. Se foi feito pela mão do homem, a gente pode melhorar. Então essa é a nossa luta, melhorar o dia a dia das pessoas a partir também da lei. A população negra está incluída em todos esses projetos aí? Ela é a base fundadora. Né? Tudo tem que partir da base do povo, senão não tem sentido, não dá para vir de cima para baixo. Né? A gente tem que entender qual é a realidade de quem está embaixo, né? De quem produz, de quem vive, né? De quem respira aquilo no dia a dia e compreender como a gente encaminha. Né? A cultura negra em Santos é atávica, né? Não tem como a gente falar de cultura em Santos se a gente não fala da contribuição do povo preto aqui para a cidade de Santos, né? A história da liberdade de Santos, a história dos nossos quilombos, né? A gente tem aqui em Santos, até bacana se eu tocar nesse assunto, um edital hoje voltado para a cultura preta. Um primeiro edital, que também é um bom exemplo para todas as cidades seguirem. Como é que não tem isso? Né? Como é que a gente não fez esse movimento de reparação histórica, de privilegiar a cultura preta? Até porque o Brasil, como num todo, de maior população negra, né? O afrodescendente do mundo. Pois Só perdemos para a Nigéria. E Santos, principalmente, que é na história, aqui foi o porto, a entrada de todo esse povo africano, né? Sim. Aqui que começa tudo, onde vai pulverizando por todo o estado e assim, Brasil afora. Então, Santos tem uma vanguarda do negro aí, nossa, gigantesca, né? É. E é até interessante citar que esse edital, por exemplo, ele nasceu a partir de um ato racista. Né, e de como a gente transforma um limão numa limonada, de como você pega um exemplo muito negativo que aconteceu, que foi no Encontro das Cidades Criativas da Unesco, que teve um ano atrás aqui na cidade de Santos. Teve uma ação muito negativa de um servidor público com uma pessoa do público, uma atitude racista, que a gente presenciou, a gente viu, a gente falou o que a gente faz com isso. A gente já tinha tido um precedente negativo com um secretário adjunto de turismo que teve umas salas racistas um tempo atrás, também na imprensa, que vazou Brasil afora e pegou muito mal para a cidade. Né? E aí como a gente reage a isso? Como a gente conserta, como a gente melhora a gente enquanto sociedade? Então a gente falou, vamos a partir de políticas afirmativas, além de expor o cidadão, né, demitir, etc. O que a gente faz para transformar isso em algo positivo? Então falou, vamos fazer um edital voltado para a cultura preta. Maravilha, né? Vamos
conseguimos fazer uma reparação histórica. Então hoje, daqui a pouco está saindo, inclusive, o resultado desse edital, que vai ser o primeiro, né, que virão outros, que a gente brigue agora para aumentar o orçamento para novos artistas, para mais artistas pretos conseguirem acessar. Até porque através dessas vertentes do preto, do negro, temos também as religiões de matriz africana, onde eu falo que está inserida na cultura negra, não tem como ser esquecida, né? E os terreiros já vêm fazendo um trabalho, já faz um trabalho filantrópico, a grande maioria dos terreiros já fazem, porque isso é da cultura negra mesmo, ser acolhedora, ter o quilombo, cuidar, né? O quilombo mesmo, né? Que eu falo que o que permaneceu, esses quilombos da cultura negra, foi os terreiros que perpetuaram a nossa cultura. Sim. Então ali sai a culinária africana, corte e costura, o artesanato, uma série de oficinas que são dança, a musicalidade, a percussão, que é utilizada em tantas bandas aqui, né, do Brasil afora, né, principalmente essas bandas da Bahia, né, como Ivete, utilizam toda a questão harmônica do toque dos orixás dentro da própria musicalidade deles. Sim, né? Então, são espaços orgânicos de cultura, né? Você tem lá todas essas manifestações artísticos, culturais a partir de um olhar religioso. Então isso tem que ser cuidado como um patrimônio das cidades, né? Você tem que ter um olhar específico de salvaguarda desses espaços, porque eles estão ali exatamente para fazer isso. Cuidar das pessoas e manter uma tradição que é ancestral. Né? E isso é absurdamente cultural. E principalmente Santos, né? Que é da onde todos vieram e depois foram mandados para vários lugares aí do estado, do Brasil e afora. E se a gente não contar essas histórias... Ninguém sabe. É verdade. Né? Parabéns aí por esse trabalho, né? Que o povo preto está inserido. Então isso é bacana, tá vendo? Mais uma notícia boa que muitas vezes a gente não sabe. Nem eu sabia que estou aí no meio, né? Percorrendo, mas às vezes essas coisas acontecem. Nem tudo a gente consegue absorver ou chegar até nós. Mas é os veículos de comunicação que podem estar trazendo essas informações. Mãe Terra está aqui para isso. Júnior, o Festival de Teatro recebeu o título de Patrimônio Imaterial Cultural da cidade de Santos. E nos fale um pouco qual a importância desse título para a cultura e para o teatro, e, enfim, a cultura no modo geral. É mais uma vez Santos na vanguarda, né? Em 1958, né, a gente tinha uma figura que morava aqui em Santos, que foi a Patrícia Galvão, famosa Pagu, né, musa do modernismo, né? Ela com Pascal Carlos Magno, que produzia na época o Festival dos Estudantes, trouxeram aqui para Santos o Festival dos Estudantes junto com o Festival do Teatro Amador, que a Pagu promovia. Isso foi em 1958. Né? E de lá para cá ele só parou na ditadura, naquele período terrível, né, do Brasil, década de 70, ele foi retomado em 80 e pouco, se eu não me engano, 85, 86, o movimento teatral da época retomou esse festival. Né? E ele nunca parou. As atividades dele nunca pararam. Então hoje, agora, em 2023, a gente está na edição de número 65 do Festa. É o festival mais antigo realmente do Brasil em atividade. Né, atividade contínua. Assim, que era feito na Cadeia Velha, ele era feito na cidade inteira. A sede dele era na Cadeia Velha. Tá, sim. Antes da Cadeia Velha fechar, de passar por todo esse desmonte também dela, ele tinha a sede ali, a gente organizava ele a partir dali da Cadeia Velha. Hoje a gente faz cada um das suas casas. Se expandiu, né? Se expandiu. Claro. Né? Mas é um festival isso regional. Isso até facilita para o munícipe, né? Poder participar, poder estar, porque chegando nos outros bairros, né? Eu acho ele que sempre foi um festival que ocupou a cidade como um todo. Isso é maravilhoso. A gente é uma cidade que tem bastante teatro, isso é bacana que a gente pontue. Nem todos funcionam, né? O Coliseu está fechado, né? Tá sempre em reforma, que não acaba, né? Mas a gente sempre foi uma cidade que teve muita movimentação do teatro. E esse festival sempre foi uma janela nesse sentido, né? Em 2011, ele ganhou uma honraria do Ministério da Cultura, então, no governo Dilma, como Ordem do Mérito Cultural, pelos serviços prestados ao Brasil pela história do teatro, para você ver a importância. Isso saiu daqui de Santos. Né? E aí, faz alguns anos, 2018, se eu não me engano, a gente propôs essa provocação à Câmara Municipal dele ser reconhecido como um patrimônio imaterial da cidade pelas práticas e fazeres. Né? Aqui em Santos tem 3 atividades que são designadas como patrimônio imaterial. Um são as práticas e saberes da Estação da Cidadania, ali do Concidadania da Anacos. Sim. Né? Outro é o Festa e agora, recentemente, Pão de Cará.
Olha, o pão de cará. O pãozinho de cará virou patrimônio material da cidade também. Então tem essa lógica, né, de salvaguarda e de proteção e de um olhar especial. Didi a Gomes isso. fez até uma música, né? Foi. A Didi fez uma música maravilhosa. Didi Gomes, um beijo, Didi. Uma figuraça também, né? Uma grande artista. Sim, nossa, querida, talentosíssima. É, talentosíssima, né? Ela fez uma música, ela ganhou uma música dela, né? Que fala sobre o pai, ela e o pão de cará de Santos. Exatamente. Olha que maravilha. Então é isso, porque tanta gente que passou pelo festival, a gente tinha a cidade de Plínio Marcos, a gente tinha a cidade de Neila Torraca, de Alexandre Borges, né? Podia ficar 3 programas aqui, a gente podia ficar falando só dos grandes artistas que passaram por aqui, que são de Santos, né? Então o festival tem esse lugar, e sempre revelou muitos artistas, né? Muita gente. O Teatro Oficina do Zé Celso começa aqui em Santos. Olá. Ele tem o maior orgulho de falar isso sempre, que ele começa com Pagu. Né, o Zé Celso sempre fala isso. Então, para a gente é um orgulho ainda ser alguém que está na salvaguarda, no cuidado dessa provocação da Patrícia Galvão décadas depois. Né? É uma obrigação da gente passar esse festival para frente também para as novas gerações. Então, estamos aí maravilha. Com a festa. Vai ser em setembro, de 1 a 7. Quando? De 1 a 7 de setembro. Ai, que maravilha, Já gente. aí, Não percam, hein? Fica aí a dica e já vão se anotando. Bom, temos visto que a cultura também tem dado muita atenção para a questão LGBTQIA+, e também para a questão racial, né? Que nós estamos falando agora, e também na inclusão social. Isso é de sua importância. Conte um pouco aonde está sendo inserido toda essa questão desses segmentos com mais visibilidade, se dizemos assim, aqui na cidade de Santos. A gente percebeu que, enquanto cultura, a gente precisava agir para além do aspecto do fomento às artes. Né? Então, a gente começou a criar muitas pontes com as outras secretarias para tentar levar o que é a cultura, né? A cultura do cuidar do outro, de cuidar de uma cidade, para a segurança pública, para a saúde, para a educação, para a habitação, aonde a gente poderia interferir, né? Para que a gente causasse mudanças significativas no dia a dia das pessoas e da cidade, né? Como é que a gente poderia azeitar um pouquinho mais essa relação. Isso foi um trabalho que a gente teve assim profundo na cidade, apontando assim, levando possibilidades, fazendo muita audiência pública, participando das reuniões com os outros secretários, né? Não atuando só no campo específico das artes, mas atuando no campo das humanidades, né? Entendendo... Segmentos. Segmentar. A gente tem problema com moradia aqui em Santos. Como é que a gente pode ajudar? Então, uma coisa que a gente fez, a gente conseguiu mapear em Santos os espaços que estão ociosos. Espaços que às vezes pertencem ao poder público estão vazios. Então, e tem muito, viu? Muito. Tem mais de 170, a gente contou. Sim. A gente foi atrás, a gente conseguiu mapear. Então, o que a gente faz com isso? Tem um monte de gente, o problema crônico das cidades, pessoas em situação de rua. Por que a gente tem tanta gente em situação de rua com tanto espaço vazio na cidade? Casa essas duas coisas, cria-se uma política habitacional diferenciada, habitação social de maneira parcerizada, né? As famosas parcerias públicos populares. Né? Não é só público-privado, público popular. Como é que a gente pode criar condições de melhorar as desigualdades sociais a partir da cultura? Esse foi um ponto, né? De lugar nevrálgico para a gente. E população. Né? Entender a desigualdade social aonde a gente tinha que trabalhar. É ali que a gente tinha que apontar para poder reequilibrar um pouquinho o jogo. Esse foi um gancho que a gente conseguiu virar. Os outros... Né? E aí a gente foi trabalhar na saúde, a gente foi trabalhar na educação. Como é que a gente não tem educação racial nas escolas? Como é que a gente não trabalha o bullying em relação ao corpo LGBT na escola? Né? Tem uma lei, mas ela é cumprida. A lei, às vezes, muitas vezes, ela está aí, mas às vezes para as pessoas compreendê-las e repassar isso a nível... Falamos até com a minha querida a Cristina, né? Sim. Barleta. Teve a oportunidade, nós tivemos a oportunidade de entrevistá-la aqui, falando sobre a Lei 10.639, né? Que, no qual se faz muito necessário ter uma abrangência muito maior. Mas aí tocamos no assunto, ficamos de conversar mais. Acredito que os conselhos, ou o Conselho da Comunidade Negra vai estar fazendo com mais ênfase, né, essa situação, com parceria, claro, com a Secretaria, até porque tudo tem que ser juntos, somos mais fortes. Bom, eu vou fazer algumas perguntas, mas daqui a pouco, depois dos nossos comerciais, nós voltamos já. Pensando na facilidade e maior conforto para você, o aplicativo da TV Com oferece nossa programação ao vivo 24 horas em interação com nossas redes sociais. O app TV Com Play já está disponível no Play Store para sistema Android e no App Store para sistema iOS. TV Com, interagindo com você. Saúde é o nosso maior patrimônio. A nossa, dos nossos filhos, dos nossos pais, de quem amamos e de toda a nossa família. Não dá para cuidar sozinho. Você precisa da retaguarda de um bom plano de saúde.
com bons médicos, uma boa rede credenciada, unidades próprias em toda a Baixada Santista e experiência em cuidar de pessoas. Plano Santa Saúde, há 30 anos, sempre perto, cuidando de você. A Soul TV é uma plataforma de TV streaming interativa que combina o melhor da TV e do streaming, agregando mais de 140 canais, disponível em mais de 197 países. A Soul TV está disponível para Smart TVs Samsung e LG e smartphones Android e iOS. Além de assistir no conforto de sua casa, você pode assistir de onde estiver. Soul TV, o controle está em suas mãos. Estamos de volta com o programa Mãe Terra, aqui pelos estúdios da TV Com Santos, com o nosso queridíssimo Júnior Braçalotti, ator e produtor, e com, nossa, uma riqueza de informações e que com certeza vai fazer uma grande diferença na vida de todos vocês e de todos nós. Júnior, quero entrar agora na pergunta que não quer calar desde o primeiro programa. A Lei Paulo Gustavo. Como Maravilha. que podemos saber sobre todo esse trâmite? Porque eu tenho certeza que a Aldir Blanc, ela veio e ajudou muito, ou razoavelmente bem, mas teve todo um transtorno para a população, para as pessoas, para os artistas, os grupos de teatro e, enfim, toda a gama artística, poder ter acesso, saber como lidar com isso, porque muitas vezes a cultura é latente, o artista tem trabalhos maravilhosos, mas a parte burocrática, ele não tem esse acesso a essa informação. Sim. E isso também dificulta muito para entrar nesses projetos. Diga um pouco sobre a nossa queridíssima Lei Paulo Gustavo, desse grande ícone, né, da dramaturgia. Sim. Foi uma lei em homenagem ao Paulo Gustavo, que infelizmente também faleceu de Covid. Né, é uma lei cujos recursos delas vêm do audiovisual, né, da arrecadação de impostos de renda sobre o audiovisual, ou seja, programas de TV, publicidade, cinema, comercial, né, tem um recurso que o Condecine recolhe, né, e agora com esse fundo, que é 3 bilhões e 800 mil vão ser despejados de maneira igualitária nos estados e municípios, e aí de acordo com o IDH, né, de cada município, a população de cada município é feita uma divisão igualitária, e a gente está na fase agora até dia 11 de julho dos municípios e estados enviarem para o Ministério da Cultura o plano de ação. O que é o plano de ação? Os estados e os municípios vão informar para o Ministério como ele vai aplicar na sua região os recursos que virão para cada cidade. Santos recebe 3 milhões e 600, se eu não me engano. E esse recurso é disponibilizado 70% para o audiovisual, produções de audiovisual, porque o recurso vem do audiovisual, e 30% para todos os outros segmentos. Então aqui em Santos a gente vai ter 1 milhão e pouco para todos os outros segmentos e uma grana considerável para o audiovisual. Isso assim, para reforma de sala de cinema, produção de curtas, webséries, telefilmes, vai vir muito recurso para as cidades e para os estados também. Né? Como os munícipes e os artistas podem participar? Primeiro, informando para a sua Secretaria de Cultura, para o seu Conselho de Cultura, como ele acha que deve ser aplicado, porque está previsto na lei que já vem do Ministério, que tem que ter uma participação social, a sociedade tem que ser ouvida, tem que passar por essa etapa de escuta da sua sociedade para ver como a base, como os trabalhadores da cultura acham que essa lei deve ser aplicada, para onde esses recursos têm que ir. Né? Então aqui Santos já fez 2 escutas públicas, uma no Teatro Municipal e outra na Zona Noroeste, e está aberto a audiência ainda, pública. A audiência pública, a gente já fez 2, estão no ar inclusive, quem perdeu, acessa lá o canal do Cultura Santos que está lá, né? E quem não pôde participar, você pode ainda escrever, até dia 11, você pode escrever para a Secretaria de Cultura as suas sugestões. Então ela prevê, né, a participação direta do artista nesse processo da construção da aplicação na sua cidade. E aí você vai ter, logo mais na frente, a etapa de editais. A gente também vai ajudar a construir os editais na cidade e a gente tem um monte de oficinas também que vão ser ofertadas, porque é isso que o senhor falou, não necessariamente o artista sabe escrever projeto. A Lei Aldir Blanc ajudou as pessoas a entender qual que era esse mecanismo. Foi a primeira vez que veio tanto recurso assim do Ministério para as cidades. Eu até acho que falta muito essa né, ao meu ver, né,
que existe essa falta de auxílio, Sim. né? Documentar as pessoas. Porque até nós, enquanto religiões de matriz africana, temos uma certa dificuldade em mapear, porque existe tanta questão burocrática, os gastos são imensos, porque muitas instituições não têm condições de estar se documentando, né? Tendo essa documentação, e quando tem, também não sabe para onde leva. Então, acho que deveria existir setores do poder público onde pode orientar as pessoas, né? Sim. Isso será que ocorre também nessa questão de cultura, ou com os conselhos, ou com o Conselho de Cultura, de ter um mecanismo de informação, mas uma atenção de não tão abrangente, mas sim detalhadamente para algumas instituições ou pessoas que trabalham já com arte, porque existem muitas pessoas que acabam trabalhando pelo lado livre, por pela livre expressão pela apenas. livre expressão, e não é documentado sobre isso. Como eles atingem esses programas, essa questão desses recursos? Você falou uma coisa fundamental, porque a formação é fundamental, né? Você precisa saber como você acessa aquele recurso, não é simplesmente o recurso existir, né? Porque tem uma série de burocracia que o artista precisa preencher para chegar ao recurso. Porque o que existe mais no Brasil hoje também é a questão informal, né? Sim, a informalidade hoje é uma questão até de sobrevivência, por fato de desinformação, ou pelo gasto, como eu lhe falei, né? Até para você manter uma instituição, ir lá, abrir um CNPJ, coisa e tal. Isso é importante. Então, essas leis, elas vêm até para desburocratizar um pouquinho esse acesso do artista, porque não necessariamente ele precisa ser uma pessoa jurídica formalizada para conseguir acessar. O artista também, que é o seu CPF, ele tem o direito de acessar também esses recursos. Então, assim, regra número 1, procure a sua Secretaria de Cultura. Se a sua cidade não tem conselho, faça um conselho, né? Se ela tem um conselho, vá procurar o conselheiro do seu segmento, procure o seu Conselho de Cultura. Santos tem, procura lá nas redes sociais, a gente existe, é ativo. Nas outras cidades, né? Também. Mas de que cidade você estiver ouvindo, procure a sua Secretaria de Cultura, porque eles têm a obrigação de oferecer ferramentas para te explicar o que é aquilo e como você acessa, né? O Sebrae oferece muitas formativas, o Estado também está oferecendo muitas formativas online também para quem não tem o hábito de se inscrever em editais, poder acessar, poder tirar dúvidas, um canal aberto diretamente com o Estado, porque o dinheiro tem que chegar nas pessoas. Sim. Se o dinheiro não chegar, o dinheiro vai voltar para o Ministério, ninguém quer que o dinheiro volte. O dinheiro a gente vai ter que chegar, repatriar mas as pessoas grana. têm que conseguir acessar. Saber como isso. acessar. Então, assim, procure o seu Conselho de Cultura, porque o recurso virá. Procure a sua Secretaria de Cultura e você tem o direito de cobrar, me ajuda, como é que eu faço, como é que eu envio documento, como é que eu junto portfólio. Você está na fase ainda aqui nas cidades da construção disso. Ou seja, até começar a fazer seu edital, o seu projeto, vai levar um tempo. Então você tem todo esse tempo para se preparar, saber como é, pegar o exemplo da Lei Aldir Blanc, né, para a gente já se preparar quando lançar o edital, você só colocar, porque a ideia é que não tenha competição. É que você se inscreva e consiga o recurso direto. Porque não tem lógica colocar artista contra artista competindo por recurso que é pouco. E precisa fazer com que esse recurso chegue a todo mundo. Até porque você falou que o recurso é desse tamanho e a necessidade é tão grande. Júnior, meu querido, muito obrigado. Infelizmente, nosso programa é curto, mas como eu sempre falo, é de uma grandeza. E muito obrigado pela sua vinda aqui mais uma vez. Quero desejar sempre sucesso e seja sempre esse mesmo, né? De todos, para todos, né? Para um Brasil melhor, uma sociedade melhor, um Santos melhor. E você já é nosso grande destaque na cidade. Muito obrigado. Obrigado, suas querido. Considerações? Obrigado, Pai Marcelo, pelo convite. Quando precisar, estamos aqui para auxiliar, tirar dúvidas, vai ser um prazer. Podem procurar a gente também pelas redes sociais. Então, Conselho de Cultura com Cult Santos, está no Instagram, está no Facebook, temos vários grupos de WhatsApp também. Pode procurar a gente para tirar exatamente essas dúvidas que às vezes permeiam esse universo de editais, das políticas públicas, de como você acessar. Tem até algumas cadeiras vagas, se alguém quiser participar do conselho de maneira proativa, sendo um conselheiro de cultura, é só colar na reunião. É sempre a terceira segunda-feira de cada mês, lá no Teatro Rosinha Mastrangelo, a partir das 19 horas. Né? E segue a gente nas redes sociais, porque a gente está aqui para trocar ideia, para ajudar a cidade a ser um pouco melhor a partir da cultura, uma cidade mais igualitária e realmente para todos. Obrigado a todos, mais uma vez, um beijo a todas as famílias, muito obrigado pela audiência, até o próximo programa. Baba yetu yetu liye mbinguni yetu amina. Baba yetu liye funjina lako weli tukuzwe. Baba yetu liye mbinguni yetu amina. Baba